E aí, estudioso, estudiosa da nossa lição dos adolescentes, roteiro time, está animada para o dia de hoje? O dia que aprendemos coisas novas, coisas que nunca iríamos aprender se não tivesse o dia de hoje, que é o dia das curiosidades extras. Então, vamos lá para o assunto de hoje. Roda a vinheta. Hoje, terça, dia 15 de julho, e nosso make-off, nossas curiosidades do Arc 2. Então vamos lá para a nossa primeira curiosidade. Vamos aprender sobre Jesus em Betsaida. Como que Jesus parou em Betsaida, né? Mais ou menos para essa época que João Batista morreu. Sim, voltamos a falar de João Batista, que vai ter um elo. Porque muitas vezes nós saímos, né, da cronologia para aprendermos coisas novas. E aí foi pouco tempo, da morte de João Batista para a primeira multiplicação de pães e peixes. E aí Jesus, né, sabendo dessa triste notícia, ele já sabia de que a sua morte também estava próxima. E aí ele teve mais força espiritual para ensinar mais ainda para os discípulos, para eles ficarem mais fortes e muito bons na Bíblia, no Evangelho. E também Jesus pregar mais até chegar o grande dia, né? E ele sabia que seu tempo na Terra também estava chegando ao fim e que ele ia aproveitar todas as oportunidades para ensinar os discípulos a buscarem força e energia na fonte certa. E aí Jesus vai para Betsaida, onde ele se encontra com os discípulos. Só que o que significa Betsaida? Betsaida significa nada mais nada menos do que casa de pescador. Ou seja, se você conhece algum pescador, pode falar que a casa dele é Betsaida. Ele não vai entender, mas significa isso. Casa de pescador. Que recebeu esse nome, né, por ficar muito próximo, colado, né, no mar da Galileia. Que foi onde ocorreu, né, alguns grandes milagres de Jesus. E esse nome veio antes de Jesus entrar lá. Jesus, que era o verdadeiro pescador de homens, né? Que estava ensinando a pescar os homens para os discípulos, né? Também. Já aprendemos isso, né? E depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus subiu ao monte, né? Então, um lugar tranquilo, e ficou em oração. Mas ele não orou, não foi só por ele, ali para ensinar para as pessoas. Não. Foi para os discípulos também. Os discípulos não derem olho para Satanás, não abrem nenhuma brecha, né? Para que Satanás não cegasse o entendimento deles e nem distorcesse a maneira de verem as coisas. Porque Satanás é sagaz. Ele tem muitas formas de enganar cada um de nós. Mas Deus intercede por nós, né? Jesus, nosso advogado, intercede. Aí na terra também, ele orou pelos discípulos, pelos apóstolos agora, né? Para não entristecerem, eles estavam cansados, estavam, e descansar, mas era para ficar mais fortes e mais fortes na palavra também. Então vamos lá para a segunda curiosidade. Vamos falar sobre os dois milagres, né? Primeiramente vamos falar sobre a multiplicação de pães e peixes. O pão de centeio e os peixes era a comida diária dos pescadores. Ou seja, uma comida muito simples, né? E aí, com essa comida simples, Jesus fez um milagre para ensinar e para satisfazer a fome física, mas também junto com a fome espiritual. Eles estavam necessitados não só de comida ali material, né? Alimentícia, mas também espiritual. Por isso que muitos estavam esperando, né? A multidão estava esperando Jesus e os discípulos, que também foram bem beneficiados, né? E que foram muito bem ensinados por Jesus. E esse milagre foi ocasional, não era para ter acontecido, né?
E não era o plano divino que acontecesse. Mas Jesus intercedeu pelo povo, porque tinha muitas pessoas que estavam precisando naquele momento, muitas pessoas também estavam doentes, enfermas, e Jesus o resgatou, né? E esse milagre despertou para que tanto a multidão que estava lá, tanto os discípulos, interagissem no meio das pessoas para pregar o Evangelho e ter mais força sobre o exército de Jesus, né? Sobre Jesus ser o rei de Israel. É tanto que isso foi tão ocasional, né? Que logo que acaba tudo, né? Já era de tardezinha, quando ocorreu a multiplicação de pães e peixes, e aí o milagre aconteceu, cada um comeu, e Jesus estava se despedindo. Só que estava tanta pressa que já mandou os apóstolos, né, ir para o bar, para ir para onde? Para Cafarnaum, porque era para lá que eles tinham que ir. Mas eles tiveram essa pausa em Betsaida, né? E aí Jesus dispensava o povo. E aí, a caminho, né, de Cafarnaum, que ocorreu o outro milagre. Que do nada, né, Jesus estava do outro lado, Jesus estava andando por sobre o mar da Galileia. E aí, em seu desespero, né, diante da situação, todos os discípulos falaram o quê? Do vulto que viu. Aquilo é um fantasma. Aquilo ali não é gente não, porque como é que a pessoa andar sobre a água? E aí Jesus vê, não, sou eu. E aí eles vê, né, e aí percebe que é mesmo Jesus. Mas aí Pedro não pode ser Jesus. E aí Pedro fala o seguinte, se for o Senhor mesmo, mande eu ir até o Senhor e andar sobre o mar. E aí Jesus fala o quê? Então venha. E Pedro vai lá, dá os passos, quando está perto de Jesus, Pedro vai o quê? Cai. E aí Jesus fala, homem, qual é o tamanho da tua fé? E essa percepção, né, de fantasma foi adotada por quem? Pelos gregos, né, que acreditavam na imortalidade da alma. De que os fantasmas existiam. A alma saía do corpo, né, o espírito, né, saía do corpo e vagava aí, né, pelas águas, pelo oceano. E isso nos mostra ainda a falta de fé de que os apóstolos ainda tinham, né? Ainda não tinham essa confiança em Jesus e tinha muita esperança e esperteza das culturas que eles tinham adotado da família, né? Que a família tinha ensinado na igreja lá que já tinha ensinado para ele, né? Sobre a mortalidade da alma, que é fictício. Então, foi isso o assunto de hoje, que venhamos ter aprendido muito aí sobre alguns assuntos e vamos lá para a nossa oração. Senhor, obrigado por ter aprendido mais aí sobre como aconteceu esse milagre, a multiplicação, a importância do Senhor de andar sobre as águas, para a importância dos discípulos. Aprendemos alguns significados e agradecemos em nome de Jesus. Amém.